Nesse vídeo, vamos dar uma olhada nas questões da prova da primeira fase da 5ª Olimpíada Brasileira de Biologia. Essa prova, que tem 30 questões, começou com um texto falando sobre a série Dr. House, que é um personagem, né, inspirado em Sherlock Holmes. Ele é um médico que trata ali de problemas, né, de saúde complexos, pacientes com sintomas, às vezes, muito obscuros, e ele acaba lidando, né, com isso de alguma forma. Ele tem lá umas metodologias pouco ortodoxas, né, mas ele chega a diagnósticos nada triviais, com base ali realmente assim, em um conhecimento holístico, né, uma equipe super também especializada. E ele é um personagem muito interessante. Uma série boa de se assistir, pra quem tem interesse por medicina, né? Pois bem, em um dos episódios, né, ele chega ali diante de uma mulher que tem sangramentos múltiplos em seu organismo. Descobrindo que a mulher tinha operado recentemente o útero e que os sangramentos ocorriam somente no período menstrual, o House concluiu que havia células endometriais ectópicas, ou seja, fora do ambiente de onde elas deveriam estar, né, que seria dentro do útero. Portanto, determinando esse sangramento. Isso poderia acontecer porque isso aqui é que tá a questão, né, do nada trivial, né, dos diagnósticos que ele tinha, que muitas das vezes bolaram ali, né, por genialidade mesmo. Hormônios são transportados pelo sangue, via endócrina, né, podendo agir em qualquer célula-alvo independente do local em que elas se encontrem. Então, uma célula que deveria estar dentro do útero, se por algum motivo ali, por um dano, né, durante uma cirurgia, essas células entram ali pela corrente sanguínea mesmo e vão parar num outro tecido, elas vão continuar respondendo aos hormônios que elas respondiam lá onde elas estavam, né, no ambiente natural delas. Elas vão responder a esses hormônios que vão estar circulando pela circulação sanguínea e vão ali gerar possíveis, né, efeitos que você esperaria de um determinado processo. Eu não consigo explicar por que ocorriam os sangramentos, né? O sangramento durante o período menstrual ocorre pela descamação da parede do endométrio, né? É um processo ali mensal, né? Acontece assim num período de tempo programado, calculável, inclusive, por isso o período, né? Eu não consigo explicar como que essas células ectópicas estariam provocando esse sangramento, mas a ideia da circulação dos hormônios pela corrente sanguínea agindo em células mesmo fora dos tecidos onde elas deveriam, né, de geração naturais, é uma ideia interessante para se estudar. 2. Em diversos episódios, indivíduos com alterações na determinação sexual aparecem com distúrbios diversos. No caso de uma criança nascer com características de ambos os sexos, masculino e feminino, e sabendo que o sexo é determinado por genes no cromossomo Y, que exame seria mais apropriado para identificar cromossomialmente o sexo da criança? Bom, aqui seria um ideograma. Aqui a gente tem agora que pensar, né, no processo em si. A gente está diante, provavelmente, de uma criança que é XX, portanto uma fêmea, mas que tem características masculinas. E como é que a gente explicaria isso? A gente precisaria, né, uma vez que a gente fez lá o... Eu vou tentar explicar aqui com o conceito de cariótipo e tudo mais. Aqui, um slide que eu achei na internet, vou colocar link para ele na descrição. Cariótipo, conjunto de características morfológicas dos cromossomos de uma célula. Deixa eu tentar ampliar um pouco o slide. Não sei se melhorou muito, mas enfim. Dentro desse tema, cariograma é o nome dado a uma fotografia dos cromossomos em que estes são ordenados esquematicamente, juntando os homólogos. Então aqui a gente tem uma imagem dos cromossomos, né, na célula durante a metáfase, provavelmente, né, porque é onde eles estão mais condensados. E geralmente nesses estudos utiliza-se células em metáfase, né? Você usaria colchicina para parar a célula, o ciclo celular na metáfase, e aí você consegue a imagem dos cromossomos bem condensados. E você faz um recorte nessa imagem aqui e coloca, né, os homólogos pareados ali e fazendo aquela sequenciazinha numérica ali. Isso aqui seria então um cariograma. E você tem também o ideograma, que é um esquema dos cromossomos de uma determinada espécie, mostrando informações assim, não apenas os cromossomos homólogos, mas também questão de bandeamento, né, localização de centrômero, então se é um cromossomo metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico, enfim, né, toda aquela complexidade. E também a questão das bandas, né, que permitem mapeamento gênico. E por que isso é importante no ideograma? Porque se você está diante de uma fêmea XX, mas que tem características masculinas, é muito provável que uma parte de um cromossomo Y, por crossing over, durante a formação do gameta, né, possivelmente ali no pai, tenha ido parar nesse cromossomo X. Então você tem um X que tem uma parte de um cromossomo Y, especificamente ali uma região chamada SRY, super avançado, mas basicamente pode acontecer. A região pseudo-autossômica entre esses cromossomos eles fazem crossing over e às vezes um pedacinho do Y pode ir parar no X. Esse pode ser uma das explicações para uma fêmea XX expressar características masculinas. Então o ideograma te permitiria, né, fazer esse sequenciamento, esse mapeamento e identificar ali provavelmente uma sequência de Y num cromossomo X. Questão 3. O Dr. House sente fortes dores na perna devido a essas dores, tornou-se dependente de anti-inflamatórios. Marque a alternativa que melhor descreva a ação desses medicamentos.
Os anti-inflamatórios vão agir ali principalmente, né, na vasoconstrição, facilitando a drenagem do excesso de líquido nos tecidos, que é um dos sintomas ali, né, da inflamação, né, o inchaço, o acúmulo de tecido, de líquidos no tecido, levando ali a todas aquelas características, né, aqueles sintomas da inflamação que todo mundo sente, inclusive dores. Então, os anti-inflamatórios podem atuar ali, né, nessa vasoconstrição, na circulação sanguínea e linfática, né, ajudando ali a tirar um pouco daquele inchaço no local, reduzindo as dores. Bem, um texto aqui agora para as questões 4 a 6. Uma personagem na série, né, a 13, né, provavelmente um código que deram pra ela, pra não citar o nome, ela possui a doença de Huntington, que é uma doença degenerativa e tudo mais. O importante aqui, é uma doença hereditária causada por uma mutação genética, tendo o filho da pessoa afetada 50% de probabilidade de desenvolver essa doença. Se um descendente não herdar o gene da doença, não desenvolverá os sintomas, né? E nem tampouco poderá transmitir para a geração seguinte. Ou seja, não é uma doença que pode estar ali disfarçada, né, numa recessividade. Portanto, a gente induz que é um gene dominante, certo? Portanto, uma herança dominante. E como não existe nenhuma implicação aqui sobre pai passando mais para filha ou mãe passando mais para filho, né, um sexo específico sendo afetado, a gente pensa numa herança autossômica. Portanto, na 4 aqui a gente pode colocar aqui dominante autossômica, sem muita preocupação. Agora, 5. Caso um indivíduo normal, filho de mulher de mãe portadora da doença, portanto ela tem o gene dominante, né? Ela é portadora dessa doença, case com uma mulher normal, filha de um pai portador da doença. Então, ambos são filhos de portadores da doença, mas ambos são normais. Se são normais e é uma herança dominante, eles não possuem o gene, o alelo, certo? Qual a probabilidade deles terem uma filha, sexo feminino, portadora de doença de Huntington? Por que eu falei sexo feminino? Porque nessas questões aqui, é imprescindível que a pessoa sempre preste atenção se estão perguntando sobre crianças no geral ou sobre um sexo específico, filho homem, filha mulher, etc. Nesse caso aqui, como ambos não possuem o alelo, né, o gene dominante, porque não são afetados, eles não têm probabilidade nenhuma de passar isso para um filho deles. Portanto, zero, né? Mas fica aqui o conceito da questão. E a gente sempre pode aproveitar os temas, né, para aprender alguma coisa nova. Coisas que eu considero assim que são interessantes da gente entender. Por exemplo, doença de Huntington. Aqui é um artigo, né, sobre relatos de histórias, né, sobre essa doença. Que é para quê? A doença de Huntington, eu não sei se eu posso aumentar isso aqui. Aparentemente eu não posso aumentar muito mais que isso, mas enfim. A doença de Huntington é uma doença genética neurodegenerativa transmitida por herança autossômica dominante com penetrância completa. Então, geralmente 100% das pessoas que têm o gene vão expressar, né? Sua gênese está na repetição exagerada do trinucleotídeo CAG, um códon, a gente pode colocar assim, né? No braço curto do cromossomo 4, e aqui está o mapa desse gene, ó. Cromossomo 4, braço P, banda 16, subbanda 3. Caramba, que coisa complicada. Vamos dar uma olhada no cromossomo 4 para a gente entender, porque isso entra um pouco naquilo que a gente falou lá sobre o ideograma, né? Então eu vim aqui na Wikipédia, ó, ideograma do cromossomo humano 4. Então a gente tem aqui o braço P, que é o braço curto, o braço longo, que é o braço Q. Aqui no meio vai estar o centrômero, né? O e esses padrões aqui listrados, né, são as bandas do cromossomo. Aqui, a gente pode identificar a localização exata de genes específicos para diversas características humanas. Por exemplo, aqui, a banda 16, né, no braço P, que a gente acabou de ver lá. Enfim, aqui a gente teria, nessa região aqui a gente encontraria possivelmente um gene responsável ali pela doença de Huntington, né, síndrome de Huntington. E, enfim, basicamente isso aqui então é um ideograma, né, é o mapeamento dos genes num cromossomo. Questão 6. As alterações codificadoras do aminoácido glutamina que promovem a doença de Huntington são codificadas por quais códons? Eu pulei no texto, né, porque o texto é muito longo para ficar lendo assim, mas basicamente tem nessa relação aqui com repetições dessa trinca que a gente leu lá no texto, né? CAG. E, enfim, as pessoas que têm essa doença acabam tendo, assim, mais repetições, né, dessa sequência. Aqui, ó, em pessoas portadoras da doença, há sempre mais de 36 repetições, o que em pessoas normais geralmente ficam ali por volta de 20. Enfim, mas a pergunta é, as alterações codificadoras dos aminoácidos glutamina, aquele CAG, né, que promovem a doença de Huntington, são codificadas por quais códons sequências de RNA mensageiro GUC? É só você fazer o pareamento, né, das bases. E para desabstrair esse tema, a gente pode usar simulaçõezinhas como essa aqui. Eu vou tentar fazer ao vivo, né, para ficar mais natural assim, mas se eu errar, eu vou ter que voltar e, enfim, tomara que dê certo. Dei uma aumentada. Bom, começar a simulação. Aqui a gente vai ser apresentado aqui a uma sequência de DNA. E o legal dessa simulação é que a gente pode editar esse DNA. Então eu posso fazer uma fita, uma sequência aqui inteira, só com aquele lá que a gente estava estudando, né? O CAG. Vou colocar maiúsculo aqui, né? CAG, CAG, CAG. Não vou fazer muito grande não, para não ficar muito repetitivo. Essa é a sequência de interesse, CAG, e a gente aplica. E a gente pode fazer a transcrição desse DNA e depois a tradução dele. Então a gente faz, eu acho que eu posso pular, né? Ó, aqui temos a cromatina, né, no núcleo.
Temos aqui, né, o DNA, estamos nos aproximando. Agora chegou aqui uma RNA polimerase que vai fazer a transcrição daquela sequência. Começa aqui, né, temos aqui o DNA, a separação das fitas e, enfim. Você vê que você vai clicando assim, né, e a simulação vai indo, ó, C a G, né. Enfim, eu vou pular algumas etapas, né, que é pra ficar mais rápido. Porque o que interessa pra gente é o que vai acontecer depois. Agora a gente tem esse RNA mensageiro aqui. E o que pode acontecer a partir de agora? Vai chegar um ribossomo, vai fechar as duas sub... Vamos fingir que isso não aconteceu. Vai chegar um ribossomo, vai fechar as duas subunidades nele e vai começar a tradução, né? Repara aí, o RNA transportador trazendo aqui, né, o GUC com o aminoácido glicina, certo? Glutamina, foi mal, falei glicina, né? Isso eu confundi mesmo. E repara que a tradução está acontecendo, né? A sequência GUC trazendo ali os aminoácidos glutamina, formando ali uma sequência polipeptídica, né? Como a gente estava esperando. Então a gente fez aqui uma transcrição e uma tradução, né? Espero que tenha funcionado. Enfim. Indo para as questões 7 e 8 agora, a figura abaixo mostra os cromossomos de uma criança que aparentemente possui uma síndrome cromossômica. Responda às questões 7 e 8 com base nessa figura. Eu vou tentar ampliar essa imagem aqui. É o que tem para hoje. Ó, temos aqui cromossomo 1, 2, 3, 4, 5, todos eles o quê? Com os homólogos, né? Os pares de homólogos. Então, par de homólogo 1, par de homólogo 2, etc. Você esperaria que tivesse um par de cada cromossomo, né? Só que repara aqui tem um cromossomo 21, tem 3 cópias dele. Aconteceu aqui o quê? Uma trissomia do cromossomo 21, possivelmente, né, resultado ali de uma não disjunção na meiose, na formação do gameta de algum dos pais, né? Então, assim, o embrião se formou com a associação desses gametas e formou ali uma trissomia no cromossomo 21, que vai, em diversos casos, ser a principal razão, né, da síndrome de Down, certo? A pessoa que tem a síndrome de Down tem ali, possivelmente, uma trissomia no cromossomo 21. Esse é o mecanismo, assim, mais frequente dessa síndrome. Em relação ainda a esse cariograma que a gente viu aqui. Sobre o sexo do indivíduo analisado, pode-se afirmar que ele é sexo masculino porque é um indivíduo XY. Tá aqui, ó. Um cromossomo X, um cromossomo Y. Portanto, um homem com síndrome de Down. Questão 9. Indivíduos com síndromes cromossômicas muitas vezes são estéreis, não podem ter filhos, né? A principal explicação para a menor produção de gametas viáveis em indivíduos com anomalia cromossômica é... Aqui a gente não tá nem falando assim de impossibilidade de, digamos assim, prática sexual. A gente tá falando assim, o gameta dele não funciona. Esse é o... Ainda que ele tenha uma relação sexual, o gameta dele não funciona. Isso se dá em virtude da presença de cromossomos não pareados na meiose. Então os gametas são inviáveis. E a gente vê isso, né, no fenômeno da hibridização de animais, onde você cruza duas espécies, por exemplo, um cavalo e um jumento, no caso, né, um jumento e uma égua, né, para ser mais específico, ou um cavalo e uma jumenta, e você tem ali uma cria, que é um híbrido, e que é estéril, por exemplo, burro a mula, né? Burro se for macho, mula se for fêmea. E aqui está um artigo que eu roubei de algum lugar da internet, cavalos S, que é o jumento, né, e mulas, que são os burros e as mulas, né? Nos cromossomos e análise dos cromossomos, indicando aqui, né, essa disparidade. Eu vou tentar mostrar a imagem, deixa eu dar uma descida para ver se vai funcionar. Por exemplo, aqui a gente tem o cariograma, ou cariótipo, né? Repara como é que esses termos são usados meio que como sinônimos, né? Cariótipo, você pode dizer o cariótipo sem problema nenhum, de um jumento, né? Um jumento macho. Repara como é que tem aqui os cromossomos, claro que não é igual ao nosso, né? Existem diferenças. Por exemplo, eles vão ter 30 pares de autossomos e um par de cromossomos sexuais. Mas repara como é que todos eles estão casadinhos bonitinhos. Isso aqui é uma espécie, né? É o jumento, é o Equus asnus, se eu não me engano. Teria que consultar agora. Pesquisei no Google qual é a espécie do jumento. Acho que é Equus asnus, enfim. Eles têm todos os pares de homólogos bem pareadinhos, então ele consegue formar gametas viáveis. Já uma cria dele com uma égua, no caso, né, já que aqui é um macho, formaria um indivíduo com esse cariótipo que eu vou mostrar aqui agora. A imagem é bem grande, então eu tive até que reduzir um pouco a página, mas eu vou colocar um link para esse texto na descrição, só que quem quiser ler vai ter que usar o Sci-Hub ou pagar para ter o acesso a ele. Isso aqui seria então o cariótipo de uma mula. Eu acho até que é uma fêmea, na verdade, uma mula fêmea. Repara aqui, ela tem, né, os pares, os homólogos. Esse aqui, o que bota H na frente, é o que eu vou ampliar aqui, aí eu vou ter que deslizar a página. Ó, o H é o que ela recebeu do cavalo, horse. E o A que ela recebeu do S, do asno, né, do jumento. Repara como é que você consegue fazer o pareamento, né, de homólogos até com alguma similaridade, né? Embora sejam de espécies diferentes. Mas chegam alguns cromossomos que você já não consegue fazer isso. Ó, o 14, por exemplo. Olha como é que o 14 que ela recebeu do jumento é diferente do que ela recebeu do cavalo, né? Então você já não consegue fazer esse pareamento. Isso aqui na meiose para a formação dos gametas, isso aqui é crítico, porque, né, o gameta sai inviável. E para além disso, vai ter um cromossomo aqui, que é o 31, que não vai parear com ninguém.
nem com esse pareamento, né, parcial que você poderia tentar fazer, o 31 não vai. Por quê? O cavalo tem um cromossomo a mais do que o jumento. Eu espero que eu não esteja confundindo. Um dos dois tem um cromossomo a mais que o outro. Portanto, na formação, né, desse embrião, ela vai receber um gameta a mais, se eu não me engano, do cavalo. Do cavalo, horse. Então, basicamente, isso aqui tudo é crítico na formação de um gameta. Essa espécie, esse indivíduo, portanto, um híbrido estéril, porque não consegue formar gametas viáveis. Texto para as questões 10 a 12. Alterações na anatomia cardíaca são comuns ao longo do desenvolvimento embrionário. O forame oval, certo? É um orifício no septo entre os dois átrios cardíacos. Estudar a anatomia do coração, átrios, ventrículos, né? As válvulas, tudo isso é importante. Direito e esquerdo impede a mistura do sangue venoso, certo? No indivíduo. Presente na vida fetal é concluído no final da gestação. Normalmente essa abertura fecha-se nos primeiros 3 meses de vida, porque quando você nasce, né, você já não pode mais permitir que o sangue dos átrios se misturem, certo? A nossa circulação ela é completa e ela não tem a mistura sanguínea. Bom, pulmões, etc. Septum primo, tudo isso aqui é anatomia bem chatinha. Bom, caso não ocorra o fechamento do forame oval, a fisiologia do nosso coração seria comparável ao coração de um anfíbio, portanto, um sapo, né? Estudar a anatomia e fisiologia comparada, né, de circulação dos diferentes grupos de vertebrados, desde os peixes, né, que tem uma circulação ali que passa apenas, o sangue passa apenas uma vez pelo coração, né, eventualmente os anfíbios que vão ter já um coração ali com 3 câmaras, 2 átrios e um ventrículo apenas, e aqui nesse ventrículo vai rolar mistura dos sangues arterial e a circulação sistêmica, né, venoso, então rola mistura do sangue. Vai acontecer isso também em répteis, e aqui a gente está usando, né, o grupo répteis e aves de forma individual, porque no ensino básico a gente ainda usa isso. É conveniente, né? Mas a gente sabe que aves e répteis hoje em dia estão todos, né, no mesmo grupo, porque aves são dinossauros, certo? E repara que existe aqui uma diferenciação, né? Aos poucos, esses ventrículos, né, conforme os grupos foram se diferenciando, foi havendo um fechamento dos ventrículos. Então, répteis, alguns grupos de répteis, os crocodilianos, tem aqui o septo de Panisa, septo de Panisa, já fazendo um fechamento ali, né, parcial. Isso aqui, na verdade, é os répteis não crocodilianos. Os crocodilianos têm esse fechamento já bem mais avançado. Mas ainda vão ter alguma mistura ali, né, pelo forame de Panisa. O septo, na verdade, é o septo de Sabatier e o forame é o forame de Panisa. Se toda essa nomenclatura é estranha pra você, você pode perceber que pra mim também é um pouco confusa, né? É porque você precisa estudar muito a anatomia comparada da circulação dos vertebrados. Eu também preciso, todo mundo precisa. Se você ficar uma semana sem olhar isso aqui, você esquece isso tudo. Mas enfim, o que vai acontecer? Quando chega em aves, certo? Você já tem ali um fechamento completo dos ventrículos. E aí agora os sangues não se misturam mais, portanto a circulação é completa. Isso acontece tanto em aves quanto em mamíferos. E o que tem de interessante que a gente poderia puxar daqui? Aves e mamíferos não têm um ancestral comum direto, certo? Eles descendem de ancestrais comuns não diretos, imediatos, certo? Então, essa separação das câmaras cardíacas, né, dos ventrículos, surgiu de forma independente no que a gente concebe hoje como aves, né, esses dinossauros, e em mamíferos. Isso aqui é um tema muito interessante para dar uma aprofundada e uma lida sobre isso. E aí, para entender por que a circulação do feto parece com a de um anfíbio, né? Pega qualquer texto aí na internet, pode até ser na Wikipédia mesmo, ou algum outro texto. Eu vou tentar achar algum link também. Para entender, né, a circulação, a forma, né, como a placenta e o feto se comunicam ali pelo cordão umbilical, né? E que e portanto essa troca, né, essa mistura dos sangues acontece, sendo portanto muito próxima da circulação que a gente observa nos anfíbios. Como o feto ainda não está usando o pulmão, né, para respirar, o sangue, né, com os nutrientes chegam até ele e para passar de um lado para o outro do coração, porque ele vai precisar fazer isso, né, para poder circular pelo corpo, é aí que entra o forame oval, né, permitindo essa passagem do átrio esquerdo para o direito para o esquerdo, né, enfim. E, enfim, isso depois quando o bebê nasce, quando ele dá aquela primeira respirada, isso tem que parar de acontecer. Então esse forame vai se fechar para que não haja mais essa passagem, né, de sangue de um átrio para o outro. Isso é fundamental que aconteça. E geralmente acontece na primeira respiração, nos primeiros momentos ali do bebê, né, que já rola ali uma mudança de pressão, certo, da circulação, quando você corta o cordão umbilical, rola uma mudança drástica, bruta, abrupta na circulação do bebê, e isso leva ali a todas as mudanças anatômicas que vão ser fundamentais depois para uma circulação mais eficiente, enfim. E essa conversa toda me lembrou dessa questão aqui do Enem 2021, aplicação regular. Vocês podem assistir aí a minha série, eu também tenho uma série sobre questões do Enem, né, onde eu discuto também elas. E olha só essa questão aqui, 132. Durante o desenvolvimento embrionário humano, ocorre uma comunicação entre os atos direito e esquerdo através do forame oval. Tá vendo? Essa comunicação não causa prejuízos à circulação do bebê, informação exceto se ela perdurar após o nascimento. Os prejuízos no período embrionário são evitados porque a circulação fetal se assemelha à A2, aqui já é o diferente, né? Aqui o fato dela ter
uma circulação de passar apenas uma vez pelo coração, né? Já não é mais aquela circulação dupla, como a gente vê, inclusive em anfíbios, né? Aqui a pegada já foi a questão dos peixes, porque a circulação é simples, ocorrendo apenas uma passagem pelo coração. Então lá na OBB tava falando especificamente sobre a questão da circulação simples e composta, ah, enfatizando a questão da mistura do sangue, né? E aqui tá falando apenas o fato de que o sangue vai passar apenas uma vez pelo coração. E eu coloquei aqui também um esqueminha, né? Ó, circulação pode ser aberta, fechada. Isso tem a ver com o fato de que na circulação fechada, como é a nossa, né, existem vasos. Alguns outros organismos que não têm vasos, né, têm circulação aberta. O sangue ou a linfa, né, vai se espalhar pelo tecido simples ou dupla, número de passagens pelo coração. Então, no peixe é simples, ela só passa uma vez pelo coração. E no feto também, né? Dupla se passar duas vezes pelo coração, como a gente observa nos anfíbios, répteis, aves, etc. Incompleta ou completa. Então, incompleta tem a ver com a mistura, né? Vai haver mistura de sangue. E completa, não vai haver mistura de sangue. Teminha é super complicado, né? A cabeça dá um nó. Mas é importante focar nisso aqui. Porque isso. Eu gostei dessa questão do Enem só pra mostrar como é que esse tema pode ser cobrado de formas assim. Bem, né? Enfim, diversas. Questão 11. Antes do nascimento, o forame oval ainda não se fechou devido à presença da placenta, né? Então a placenta é aquela extensão ali da circulação do feto, né? A circulação da mãe e do feto sendo uma só. Então rola essa extensão. No momento que você corta o cordão umbilical, você tira essa extensão, né? Que é a placenta, é a circulação materna. Rola toda aquela questão da mudança abrupta que eu falei da circulação do feto, que agora vai começar a usar o pulmão. E todas essas mudanças de pressão na circulação vão levar ali, eventualmente, ao fechamento desses forames, né, que rolam ali. 12. A circulação completa permitiu ao organismo um maior aporte de oxigênio aos seus tecidos. A principal adaptação dos animais que apresentam essa característica é a endotermia, a capacidade de produção de calor, né, por processos metabólicos endotérmicos. E só para não perder a deixa, né, quem são os endotérmicos? Até onde eu sei, apenas mamíferos e aves, certo? Portanto, a gente pode dizer também que a endotermia surgiu independentemente nesses dois grupos de vertebrados. Bom, questões 13 a 15. Vai ter aqui um textinho sobre dengue, né? Casos de dengue, aumentando e diminuindo em algumas regiões. Aparentemente, né, nesse ano aqui teve uma redução nos casos de dengue em alguns estados, por exemplo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Bom, então a gente teria que dizer o seguinte: marque a alternativa que contém uma explicação incorreta, ou seja, que não explique corretamente a diminuição de casos de dengue em algum momento no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Tem uma alternativa aqui, ó, campanhas de vacinação tornarem-se mais eficazes. Não existia, na época dessa prova, e até hoje ainda não existe uma vacina para dengue, por exemplo, disponível no SUS, né? Ela já está numa fase de teste super avançada, eu acho até que na iniciativa privada a pessoa já consegue comprar, né, adquirir a vacina para dengue, mas eventualmente eu acho que no futuro ela vai ser também disponibilizada no SUS. Eu não sei assim a quantas anda os testes, mas já existe a vacina, só não tenho conhecimento se ela está sendo já ah, em vias, né, de ser disponibilizada no Sistema Único de Saúde. Por fim, 14. Outra doença transmitida pelo mesmo vetor da dengue, o mosquito Aedes aegypti, tem tido grande aumento nos estados do Rio Grande do Sul. A doença descrita é a febre amarela. A gente pode incluir também chikungunya, Zika, né? Todos eles transmitidos pelo Aedes aegypti. Questão 15. O aumento das chuvas, além de favorecer a proliferação de insetos vetores, também pode determinar enchentes e consequente contaminação de reservatórios. Então, olha só, enchente, né? Acúmulo de água, contaminação de reservatórios, possivelmente, né, por micro-organismos, etc. Marque a alternativa que contenha doenças que devem ter aumento no número de registros, tendo em vista, né, essa relação aqui com enchentes, né, chuva, umidade, enfim, contaminação, né. Leishmaniose, hepatite e leptospirose. Leishmania, que é transmitida pelo mosquito palha, o flebotomínio, que se reproduz, né, coloca ovos e as larvas se desenvolvem em chão úmido, né, com bastante matéria orgânica e umidade. A hepatite e a leptospirose vão estar aqui associadas geralmente à água contaminada, certo? A leptospirose especificamente com a urina de mamíferos, por exemplo, os roedores, né? Que contamina ali então uma determinada água, e essa bactéria consegue entrar, né, pelo epitélio da pessoa. Portanto, todos esses eventos aqui que envolvem enchentes podem desencadear surtos dessas doenças aqui. Questões 16 a 20 tem um texto aqui bem longo sobre Darwin, né, a origem das espécies, fazendo aqui uma discussão breve, né, sobre a importância, né, da teoria e tudo mais, a árvore da vida, né, algumas concepções erradas que as pessoas têm sobre as ideias, né, enfim, de Darwin e tudo mais. Falando, né, sobre as histórias de vida, as histórias evolutivas dos grupos, né, bactérias, tubarões, elefantes, ser humano, todos eles têm sua história evolutiva específica, né, que levou ao surgimento desse determinado grupo. E, enfim. E no final aqui ele faz um comentário, ele toca, né, na questão da escravidão, que Darwin ele era um abolicionista convicto, né? A Inglaterra naquele tempo já era assim bem
anti-escravocrata, né? E o Darwin, ao chegar no Brasil, por exemplo, ele se deparou com um cenário de escravidão extensiva, né? Os escravos sendo tratados de forma muito desumana. E ele até tem um episódio em que ele vai falar com um determinado escravo, assim, e o escravo não entende o que ele fala, né? Porque ele tá falando em inglês. E ele vai acenar com a mão, assim, e o escravo acha que ele vai bater nele. E o Darwin ficou muito chocado com aquilo. Enfim, aí o texto faz um pouco dessas discussões e tudo mais. Bom, 16. A respeito das ideias expostas no texto, pode-se afirmar que o gabarito aqui era o seguinte: a diversidade ocorre entre espécies diferentes e dentro da mesma espécie. Isso aqui é uma consequência lógica das ideias de Darwin. Depois que vocês pegam a prova aí e lê com atenção, eu não consegui achar diretamente isso aqui no texto. Mas isso aqui sim é uma consequência lógica das ideias de Darwin de especiação como sendo a transformação, né, de variação intrapopulacional em variação interpopulacional. Isso aqui está dentro das ideias de Darwin. Eu só não achei isso aqui especificamente no texto. 17. Uma explicação darwinista, segundo a sua teoria original, para a ocorrência de diferentes etnias na espécie humana seria: observe, havia diferentes grupos humanos nos diversos continentes e as pressões do meio ambiente selecionaram, seleção natural, né, grupos com características distintas. Por exemplo, a incidência de luz solar, né, a temperatura, calor, frio, a tipo de vegetação, né, o que poderia ser plantado naquele local, a dieta e tudo mais. Tudo isso levando ali a pressões do ambiente selecionando as características da população. Diferente do que a B fala, havia diferentes grupos humanos nos continentes e as pressões do meio criaram grupos. Não, o meio ambiente não cria nada, ele seleciona o que surge espontaneamente, né? Por acaso, por mutação. E ele seleciona o que funciona melhor num determinado ambiente, num determinado momento, em determinada circunstância. 18, saindo agora de Darwin e voltando para Lamarck, né? Uma figura injustiçada, né, na ciência. A importância dos estudos que ele fez, que não se limitavam àquela coisa, né, do uso e desuso, herança de características adquiridas, mas ele é muito citado por conta disso, né, um erro que ele cometeu e que na verdade nem foi ele que cometeu, porque aquilo ali era senso comum na época, mas ele foi um cara que colocou, né, enfim, alguns dos escritos deles tinha aquilo, e ele acabou ficando associado a isso. Enfim, e não apenas a memória dele é injustiçada, mas ele em vida mesmo, ele sofreu bastante, assim, na velhice, viveu, assim, de forma bem ah, precária e quase foi enterrado como indigente, enfim. Ele teve um final bem triste, assim, e as ideias dele depois também bem injustiçadas. Por fim, atualmente sabe-se que o indivíduo pode modificar algumas de suas características em resposta às variações ambientais. Por exemplo, se você for na academia e fizer musculação, seus músculos hipertrofiam e você fica musculoso, certo? Mas você não vai transmitir isso para o seu filho. O seu filho não necessariamente vai nascer, não vai nascer, né, musculoso, com os músculos hipertrofiados, porque você hipertrofiou a sua musculatura, certo? Então isso não vai acontecer. Bom, e a questão quer saber o seguinte: marque a alternativa abaixo que não contenha características que se desenvolva dessa forma. Por exemplo, né, que pelo exercício, pelo uso daquela parte, você consiga mudar ela. Aqui o gabarito era tamanho da mão de um nadador. Isso aqui é muito interessante porque, assim, isso aqui para algumas pessoas, né, na pressão lá do momento fazendo a prova, a pessoa que chega lá e não, né, pego desprevenido assim, será que nadar muda o tamanho da mão de um nadador? A pessoa começa a entrar num surto, né, de pensar o seguinte: será que isso aqui é uma pegadinha? Será que na verdade nadar muda o tamanho da mão da pessoa? E isso aqui eu vou marcar a letra E e vai estar errado, eu vou cair numa pegadinha. A pessoa iria acabar, né, assumindo a E como sendo uma coisa correta e iria buscar erros em outras alternativas. Se a pessoa, por exemplo, não sabe, né, o estilo de vida de um salmão, né, que ele vive tanto em água salgada como em água doce, ela poderia até achar, por exemplo, talvez o salmão não aconteça nada com ele na água doce, né, e marcaria a letra D. Por uma questão psicológica, né? Não acontece nada com a mão de um nadador em termos de tamanho por ele nadar. Diferente do que acontece, por exemplo, com os ombros, né? O ombro de um nadador geralmente é bem mais largo, geralmente, né? Você consegue reconhecer um nadador muitas das vezes pelo formato do ombro dele. Já o tamanho da mão, não tenho, assim, né, nenhum tipo de notícia de que realmente tenha qualquer tipo de mudança importante no tamanho da mão de um nadador. Portanto, assim, isso aqui poderia soar para algumas pessoas como uma pegadinha e a pessoa psicologicamente entrar num surto ali e tentar, né, marcar uma outra alternativa. Cuidado com isso. 19. Lamarck e Darwin, embora tenham defendido ideias distintas, concordavam que um agente era primordial na evolução das espécies. E esse agente era o meio ambiente, com suas pressões, né, etc. 20. A cor da pele é determinada pela ação de diversos genes, caracterizando um caso de interação gênica. Sabendo que os genes S e T apresentam uma ação aditiva, ou seja, quanto mais alelos dominantes, mais forte vai ser determinada característica, especialmente aqui na questão da melanina, né, produzida por um indivíduo SSTT, tudo maiúsculo, seria negro, e SSTT, tudo minúsculo, branco. E que a ocorrência do gene A em homozigose, Azinho, né, A minúsculo, inibe a produção desse pigmento, um albinismo. Isso aqui é um caso de epistasia.
No casamento entre dois indivíduos heterozigotos para os três pares de genes S, T e A, então eles são Szão, Szinho, Tzão, Tzinho, Azão, Azinho. Qual a probabilidade deles terem um filho negro? 3/64. Como assim? Se você sabe fazer cruzamento para uma característica e para duas características, você sabe fazer para três características também. É só adicionar uma alelo a mais. Então você faria todas esses gametas possíveis aqui, né? 8 por 8. Então aqui tem 64 possibilidades. Só que você nem precisava preencher esse quadro aqui. Porque você sabe que você precisa que o genótipo seja Szão, Szão, Tzão, Tzão. E pelo menos uma cópia do alelo A tem que ser Azão, certo? Pelo menos um deles. Pode ser heterozigoto ou homozigoto. Então apenas essas três possibilidades aqui te daria um genótipo Szão, Szão, Tzão, Tzão, Azão, alguma coisa. Certo? Tá aqui, ó. Szão, Szão, Tzão, Tzão, Azão, Azão. Você nem precisaria preencher o resto, é só se tocar, né? Onde é que você poderia ter essas combinações. Repara aqui que aqui nesse quarto aqui que eu marquei, de vermelho, ó, Szão, Szão, Tzão, Tzão, Azinho, Azinho. Esse Azinho, Azinho aqui em homozigose não permite a produção da pigmentação, portanto seria um albino. Botei aqui só como exemplo, tá? Apenas esses três aqui entrariam, portanto, 3 em 64 possibilidades. Uma outra coisa importante sobre esse tipo de questão é que se você obtiver no final uma fração que dê para simplificar, você tem que simplificar, certo? Então, assim, se fosse 2 quartos, teria que simplificar para 1 meio, né? 3/64 não dá para simplificar, então estaria correto, certo? Mas cuidado com isso. Bom, questões 21 e 22, Caatinga. Vai falar um pouco sobre as características da Caatinga, patrimônio biológico, diversidade, a área da Caatinga, os estados que ela abrange, né? Apresenta a vegetação típica de região semiárida, portanto um clima seco, né? Com perda de folhagem pela vegetação durante a estação seca. Bom, marque o grupo vegetal que deve apresentar maior dificuldade de sobrevivência no bioma supracitado, que é a Caatinga semiárido com estação seca bem marcada. Plantas que dependem muito de água, né? Briófitas, por exemplo, certo? Dependem da água para reprodução, ah, são integralmente dependentes da água para reprodução. Eu cliquei em alguma coisa aqui, tem algum hiperlink aqui disfarçado aqui nessas palavras, ou eu cliquei sem querer abrir uma outra janela. Enfim. 22. A ocorrência de cutícula espessa de cutina é característica comum em plantas de caatinga. São listadas abaixo adaptações que atuam em diferentes grupos de seres vivos de forma equivalente à cutícula espessa. Em relação ali, né, a não perder água, né, seja por transpiração, etc., evitar perda de água, dessecamento, né, por questão de temperatura do ambiente. Marque a alternativa que não seja correta, ou seja, que não tenha uma característica, uma função semelhante à da cutícula de cutina. Fotossíntese é uma adaptação da fotossíntese para evitar perda de água. Raízes profundas não previne a perda de água, ela no máximo garante que a planta vai ter, né, um aporte de água para repor, caso ela perca, portanto a B estaria incorreta. Exoesqueleto de quitina, sim, atua, né, para evitar dessecamento. Cobertura de queratina também, mesma coisa. E plantas com folhas pequenas, os espinhos nas cactáceas, por exemplo, né, são uma adaptação para evitar perda de água por transpiração. Questões 23 a 25, hora do planeta, que é aquela hora que todo mundo, né, aquelas pessoas que pegam, que não abrem mão do seu carro, né, com gasolina, combustíveis fósseis, né, para ir comprar pão de manhã, que, enfim, fazem todas aquelas coisas, né, utilizam combustíveis fósseis, não reciclam lixo, ficam com ar-condicionado o dia inteiro, mesmo em dias com temperatura amena. Chega um dia no ano que essas pessoas desligam a luz da casa por uma hora e dizem: estou fazendo a minha parte. Basicamente é isso que é a hora do planeta. 23. No Brasil, a produção de energia elétrica causa menos impactos ao clima do que em países como os Estados Unidos e os europeus. Nos Estados Unidos e na Europa, existe ainda a tradição, né? A tradição, né? Não, né? A metodologia de produzir energia elétrica a partir de queima de carvão, né? Portanto, um combustível fóssil é muito dependente ainda, né, do carvão, do petróleo, etc. Na Europa tem também lá os países que usam já a energia nuclear, mas, enfim, existe sempre uma tensão muito grande com a energia nuclear ainda. Pois bem, mas o que está acontecendo aqui? No Brasil, então, energia hidrelétrica. A geração de energia no Brasil depende principalmente de hidrelétricas que liberam menos gases estufa à atmosfera, portanto é uma energia mais limpa do que as termoelétricas à base de carvão, certo? Bom, 24. Marque a alternativa abaixo que não contém uma possível consequência do aquecimento global. Eu não consegui fazer nenhum link entre aquecimento global e aumento da produção de alimentos mundial. Portanto, para todos os efeitos não existe. Muito pelo contrário, se você pensar que o aumento do CO2 atmosférico e o aumento da temperatura causam efeitos, né, danos, efeitos negativos, né, na fotossíntese das plantas, é até possível que o aquecimento global atrapalhe em algum momento a produção de alimentos mundiais. Claro, quando a gente fala de alimentos, né, a gente pensa logo, tem muita gramínea, né, no meio. Essas não seriam tão afetadas assim, porque tem uma fotossíntese especializada. Já aquelas que dependem da fotossíntese C3 seriam as mais afetadas. Então, assim, na verdade, o aumento do aquecimento global poderia até estar atrapalhando a alimentação, né, do mundo no futuro.
25. Marque a alternativa abaixo que não contenha um processo responsável pela liberação de gás estufa. A fotossíntese capta CO2 da atmosfera, que é um gás de efeito estufa, e libera oxigênio, portanto, ela não está nessa lista. Questão 26. Bom, eles deram aqui uma tabelinha com informações nutricionais de algum alimento, valor calórico, não tem nenhum valor ali, né, mas é só para demonstrar, né, as classes, né, de componentes da alimentação da pessoa, gorduras, carboidratos, proteínas. Não somente o excesso, mas também a falta de gorduras totais e colesterol pode gerar distúrbios em nossa saúde. Marque a alternativa que contém distúrbio relacionado à falta de colesterol em nosso organismo. A diminuição na produção de hormônios sexuais, como por exemplo os estrógenos e os andrógenos. Então tá aqui uma via biosintética de produção de testosterona que eu peguei na internet mesmo, espero que esteja tudo correto. Bom, alguns intermediários aqui, né, o androstenediol, eventualmente aqui em alguns momentos a progesterona, tudo isso levando, né, a formação de testosterona. E quem é que tá lá como precursor? O colesterol. Portanto, assim, fica aqui, né, a ilustração. 27, outra questão complicadinha, são consequências da falta de ferro e cálcio no organismo, exceto, bom, falta de ferro, anemia, sim, enfraquecimento ósseo, falta de cálcio, né? Vou pular para D aqui. Problemas na coagulação sanguínea, a gente pode pensar ali em problemas com concentrações também, né, desses componentes. Especificamente no caso da coagulação, na cascata de coagulação, né, o cálcio atuando ali de forma bem importante. Problemas na contração muscular, a gente pensa também em cálcio, né? Agora, menor produção de hormônios tireoidianos, isso aqui é complexo, né? Eu achei aqui, eu tentei, né, correr atrás de algumas literaturas para, né, não assumir uma coisa tão grande como essa, né? Menor produção de hormônios tireoidianos por ferro e cálcio. Eu não teria como afirmar isso, então eu fui atrás da literatura. Eu achei um texto bem interessante, uma dissertação de mestrado. É isso aqui, né? Estudo sobre possíveis relações entre anemia carencial e hormônios tireoidianos em crianças. Enfim, é um textinho assim chato de ler, né? Mas quem quiser dar uma lida depois vai ter um link na descrição. Os resultados demonstram uma prevalência de anemia. Enfim, ele vai colocar aqui também em relação aos. Não, isso aqui é outra coisa. Nosso estudo demonstrou que não houve correlação entre os níveis séricos de hemoglobina e função tireoidiana, mesmo naqueles portadores de níveis graves de anemia. As crianças analisadas apresentaram níveis normais de T3, T4, TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, né? Apesar dos altos índices de anemia encontrados na população estudada. Entretanto, vários estudos em animais e humanos demonstram que a deficiência de ferro prejudica o metabolismo da tireoide. A alta prevalência de anemia em crianças de 6 a 24 anos nos leva a questionar se, na ausência da carência de iodo, a função tireoidiana não estaria afetada pelo quadro de anemia. Eles fizeram uma discussão aqui relacionada ao estado nutricional das crianças que eles estudaram, né? Eles não encontraram relação entre os níveis de ferro, por exemplo, e ao metabolismo da tireoide, mas em outros estudos que fizeram com seres humanos e também com animais, porque humanos não são animais, né? Eles observaram essa diferença, então eles estão discutindo aqui se seria por um quadro de deficiência, carência de iodo. Um tema bem interessante, assim, mas é um tema bem específico. Então, resumindo, a carência de ferro, especificamente quadros de anemia, podem levar a modificações ali na produção de hormônios tiroidianos, mas isso não é um consenso. 28. O excesso na quantidade de sódio tem como principal consequência aumento do volume sanguíneo, a volemia, né? Por uma questão de osmose, certo? Se está mais concentrado o meio dentro, né, dos vasos sanguíneos, o sangue, a água, né, vai tender a passar para o meio mais concentrado e por aumento, né, do volume da concentração também de água, vai haver um aumento do volume sanguíneo e consequente aumento da pressão arterial. 29. Fibras alimentares são compostas principalmente por celulose. 30. O gráfico abaixo mostra o crescimento de duas espécies. Marque a alternativa que contém um animal que apresente crescimento equivalente à curva 2. Essa aqui em escadinha. Das que foram dados aqui, camarão, que é um artrópode, né, e tem crescimento por mudas, equidise, então justificaria ali a curva número 2. Tá aqui, ó, crescimento dos artrópodes versus não artrópodes, né, a linha contínua, enfim, etc. Tem o crescimento aqui real, né, do tecido do artrópode e o crescimento, né, por conta da constrição que o exoesqueleto exerce no corpo, levando a esse padrão aqui, essa curva de como se fosse uma escadinha. Portanto, isso aqui é padrão de crescimento de artrópodes equidisiozoários de uma maneira geral. Aquela página que eu mostrei é desse livro aqui, Invertebrados, de Brusca, Moore e Schuster. Quem acompanha a série já está cansado de ver essa capa, mas eu tenho que mostrar para indicar, né, possibilidades de estudo para quem está procurando aí. E com isso terminamos por aqui. Muitas questões de fisiologia e genética, né, evolução, temas bem importantes aí na prova. Uma prova simples, né? Uma prova não simples, mas uma prova curta, né? De 30 questões. No próximo vídeo nós vamos ver a segunda fase da quinta OBB. E eu vou fazer o mesmo esquema, como é uma prova de 120 questões, eu vou dividir, vou ter um vídeo com as questões de 1 a 60 e depois um outro vídeo com as questões de 61 a 120. Enfim, preparem-se. Até lá.